Meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao GOL, Grupo de Oração nos Lares. A Igreja Presbiteriana da Gávea, em 2026, tem como tema Oração de Casa em Casa. E você está aí reunido na casa de um dos membros da nossa igreja para orar. Nós vamos conversar sobre os vários tipos de oração que a Bíblia nos mostra para que possamos assim conversar com Deus. Às vezes nós reduzimos a oração apenas em pedidos. E você vai aprender aqui, através das reuniões sequentes, acerca dos diversos tipos de oração. E nós começamos com a oração que tem como propósito adorar ao Senhor. Reverendo Marcelo vai nos conduzir nessa conversa. Olá, reverendo. Olá, reverendo Alexandre, reverendo Paulo. Que bom estarmos aqui, irmãos, para a gente falar sobre esse tema que é da vida da igreja. Oração e a oração de adoração. Queria fazer duas conexões iniciais para a gente poder falar sobre esse tema. Primeiro é o Pai Nosso. A gente tem falado sobre o Pai Nosso na igreja também, algumas séries de mensagens que nós fizemos sobre o Pai Nosso, e o início do Pai Nosso, a primeira parte, ela é uma parte introdutória que apresenta esse aspecto da oração de adoração. Então, quando nós oramos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, isso já é um modelo que Jesus ensina de uma oração de adoração. E é fundamental a gente ter essa ideia, essa noção, que oração não é só fazer uma lista de pedidos para Deus. Oração é estar na presença dele, é ser ouvido por Deus, e Deus é digno de ser adorado, exaltado. Então esse é um elemento fundamental. Sem a gente se preocupar em trazer alguma demanda necessariamente diante de Deus, é passar tempo diante dele, falar com ele e dizer o que ele é. Então, a oração de adoração, ela fala do que Deus é. Nós declaramos, nós falamos, nós dizemos para Deus o que ele é. Então, esse é o primeiro link. Para ficar assim claro, Marcelo, quando a gente fala de uma pessoa em comum, né, eu e você estamos falando de uma terceira pessoa. E a gente percebe naquela pessoa qualidades que devem ser destacadas. Puxa, ele é um sujeito paciente, é uma pessoa gente boa. Isso é identificar no outro atributos que ele tem e você elogiá-lo por isso. Então, quando nós pensamos em oração de adoração, a impressão que eu tenho é que é nessa direção, né? Exato. É nós pensarmos em Deus e, através desse pensamento na pessoa de Deus, nós o adoramos por aquilo que ele é. É verdade. E como o Reverendo Alexandre falou, falar sobre os atributos de Deus. Como uma coisa está ligada com a outra, né? Quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai, porque a palavra de Deus fala sobre os seus atributos, a gente vai conhecendo e vai falando e vai elogiando, que adorar é isso, adorar é elogiar, adorar é falar sobre quem ele é, né? Então, essa é a ideia. A segunda conexão que eu queria fazer, e passo para o Rev Paulo na sequência aí, para ele também contribuir, é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Gente, a gente presbiteriano tem que saber o catecismo, pelo menos a primeira pergunta, né? Pelo menos essa. Não é? Pelo menos essa. Então, qual é o fim principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu acho que essa resposta resume também, explica também o que é uma oração de adoração. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, que é o nosso propósito. Então, a gente, em oração, em atitude de adoração, coloca dá essa glória que é devida a Deus e a gente se deleita em Deus no momento da oração de adoração. Precioso, precioso. Hoje a oração tem sido esvaziada, né, no contexto fora da igreja, como uma mera esvaziar-se de si mesmo, jogar palavras para o universo, né? Isso tem sido muito popularizado. E no meio, na compreensão evangelicalista brasileira, a oração é a senha para você adquirir coisas, né? E essa perspectiva reformada da oração, ela reconstrói o que é a oração de fato. É esse diálogo, essa comunhão com o ser de Deus, com a glória de um Deus presente. É deleitar-se nele, né? Eu sei que há um derramar, como Calvino dizia, que é deleitar-se na presença de Deus enquanto ele derrama sobre nós as suas riquezas. Isso é oração. Mas antes de qualquer benefício meu, eu me rendo, eu me entrego, eu me prostro, né? O Pai Nosso começa nessa dimensão. E as orações que eu vejo nas Escrituras, Rei Davi, as orações de Davi são preciosas.
do apóstolo Paulo. Exalta Deus de um modo tão belo que eu preciso, como discípulo, dizer: Senhor, me ensina a orar, porque muitas vezes nossas orações são objetivas. É verdade. Eu preciso disso. Tim Keller começa falando no seu livro precioso de oração, que ele descobre uma dimensão bela da oração e uma sistemática de oração a partir de um câncer, né? Um momento muito duro, muito traumático, eu começo a descobrir o que é a oração de fato. Que Deus não nos deixe passar pelos grandes dramas para que a gente descubra a beleza da oração, como contemplar a face de Deus, descobrir dele mais. E aí nós passamos para um ponto da oração que é o mais belo, que é o prazer na oração. Não quando eu preciso, mas o prazer de estar em Deus e desfrutar dele na minha vida. Mas esse prazer, ele exige de nós, ou ele evoca em nós o conhecer. Ah, sim. Eu só vou adorar se eu conheço. Verdade. E para eu conhecer, eu preciso da palavra. Então, não tem como eu adorar se eu não tenho intimidade. Porque aí eu vou falar o quê? E você colocou um ponto aí muito interessante, né? Que a oração do Pai Nosso, ela mostra primeiro esse caráter, né, Reverendo Marcelo, da adoração e de Deus como centro, e depois as nossas questões. Mas eu acho que a gente precisa até ter cuidado para não sabotar. Né? Sabotar como? Não, eu aprendi que eu tenho que elogiar Deus para depois ganhar o que eu quero, né? Calma que é só a primeira parte. Parece criança, né? Que fala: ai, mamãe, eu te amo tanto, mas na verdade que é uma coisa por detrás. E a oração, ela não vai para um campo das palavras. Eu acho que as palavras, elas não têm esse poder todo na oração, porque Deus conhece o coração, Deus sabe quais são as intenções. Então, quando nós o adoramos por quem ele é, ele sabe o quanto essa adoração que está sendo verbalizada está conectada com a realidade interior. E esse é o grande desafio. Por isso essa palavra, acho que o John Piper vai trabalhar muito essa ideia do deleite, do prazer, da alegria de estar na presença de Deus por quem ele é. Sim. Né? A oração de adoração envolve essa característica. Então, Fala aí, pode falar. É porque a oração, na perspectiva reformada, é diálogo. Não é um monólogo, como é tido, mas é um diálogo. E quanto mais eu conheço o meu Senhor, quanto mais eu o tenho como fonte de glória e adoração que ele é, melhor é esse diálogo e essa oração. Então, né? queria ilustrar essa ideia com a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 11, que é uma oração Perfeito. de adoração. Depois de expor a doutrina, Paulo vai desenvolver até o capítulo 11 ali toda a doutrina. A doutrina cristã está sintetizada ali na carta. E aí ele para, e aí ele faz uma doxologia, né? Doxo é a adoração, né? E ele diz: ó profundidade da riqueza. Romanos 11, 33 até 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, se a gente precisa de uma orientação de oração, a gente pode seguir esse modelo aqui de Paulo, por exemplo. É uma forma da gente ter um norte para orar. Eu não sei como fazer uma oração de adoração, Marcelo. Pega a Bíblia, abre a Bíblia, você vai ver Salmo vários 139. exemplos. Salmo 139. Eu selecionei aqui também, você falou de Davi, reverendo. Sim. Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: É perfeito, maravilhoso. bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Estou falando de Deus, é uma oração para Deus, Até de adoração. meu pedido. Não é? É uma oração que você não tem nenhuma segunda intenção, não tem uma coisa por trás, né? Como o Rev falou, mas é simplesmente estar diante dele, reconhecer quem ele é, dizer quem ele é. Porque a partir daí eu também me desarmo, eu também fico, né, como alguém que está diante dessa majestade de Deus. Aí vale a pena destacar, reverendo, que por detrás disso tem um movimento divino de salvação. Verdade. Ele me tirou do império das trevas por meio do sangue do seu filho, da morte de Cristo.
Ele me tirou da perdição, ele me resgatou, ele é o meu salvador. Então, eu só vou conseguir me desdobrar por meio de uma oração de adoração quando eu entendo esse Deus que me salvou. Então, não tem como distanciar a oração da adoração da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo revela o que esse Deus fez, né? E o que ele fez revela o seu caráter. A gente precisa deixar isso muito claro. O que Deus faz é o que vai nos levar a adorar, a louvá-lo. Então, o que Deus faz nos leva a louvá-lo. Mas quem Deus é, nos leva a adorá-lo. Agora, o que ele faz revela o seu caráter. Também. Quando eu vou e percebo o caráter de Deus, isso redunda em oração de adoração. Né? Então, o amor dele, a cruz de Cristo, é a porta de entrada para que eu conheça esse Deus e o adore por quem ele é. Maravilha. E a cruz de Cristo abre... eu continuo adorando como Senhor, como Deus sobre todas as coisas, mas agora eu sou filho dele. Agora há uma proximidade, há um afeto, há uma relação de amor, de vínculo. Então amplia essa ideia de oração, que é a ideia do Pai Nosso. Né? Maravilha. Eu acho que agora o grupo pode conversar sobre aquilo que nós acabamos de colocar aqui. O que vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? É só você mandar para os pastores da igreja. Nós estamos à disposição para ajudá-lo. O tema é amplo, é abrangente, mas o tempo aqui é limitado para que você aí no Gol, no grupo de oração nos lares, possa conversar um pouquinho a respeito daquilo que foi tratado, mas principalmente, reverendo Marcelo, orar, colocar em prática. Colocar em prática agora, hoje. Faça aí no grupo orações de adoração. Vou dar um dever de casa. Posso dar um dever de casa? Primeiro dever de casa. Procure na Bíblia. Faça uma seleção de orações de adoração. Seleciona, procura na sua Bíblia. E marca aí, anota, faz um caderninho, o caderninho do Gol, né? Pode ter um caderninho de oração. Vai ter o caderninho do Gol. Ter. Você então, tá aí com aí, ele. Se não tá, vai estar ainda. No caderninho do Gol você coloca esse registro da reunião no dia tal, o texto bíblico, que foi uma oração de adoração. E colocar em prática, gente. Então, agora, aí no grupo, fazer isso. Como todo exercício na vida. Exato. Ninguém nasce sabendo jogar bola. Ninguém nasce sabendo a profissão que escolheu um dia. Então, vai ser um processo de aprendizagem. A gente aprende a orar orando, né? Exatamente. E às vezes no começo é doloroso. Né? Mas é preciso aprender. Isso aí. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.